Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Peço para que vocês não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Bom, vamos comentar a continuação desse movimento de alta do Bitcoin, sem correções. Bitcoin que a cada candle aqui de 4 horas, 1 hora, renova sua máxima do ano, já se aproxima do alvo que eu deixei marcado aí para vocês, dos 62 mil dólares. Lembrando que ontem, né, eu marquei essa região de resistência nos 57.390 e eu mencionei que a minha expectativa, até trouxe uma análise do TRDR, mencionei que a minha expectativa é que a gente visse um processo de correção, uma busca por liquidez em um nível mais baixo, que acabou não se concretizando, né? Então, esse é um cenário que ficar esperando por correções, apostar em um contexto de queda do Bitcoin é extremamente contra a tendência, né? Então, não perca a oportunidade aí, sempre que vocês tiverem de se posicionar em correções perto das médias rápidas, especialmente de 9, 21 períodos, no 4 horas, no gráfico diário, porque é isso que o preço tende a fazer, bater nas médias, voltar a subir, bater nas médias, voltar a subir. Então o Bitcoin se aproxima do alvo em 62 mil dólares. Antes da gente aprofundar as possibilidades agora para o BTC, quero atualizar vocês quanto ao cenário macroeconômico, né? Hoje começa a divulgação de dados que podem impactar nos ativos, né, nos principais ativos do mercado financeiro e no Bitcoin também, quarta, quinta e sexta. Hoje saiu a divulgação do PIB e também do núcleo de preços do PCE. Dados aí que surpreendeu, né? O PIB teve um crescimento de 3,2% no último trimestre, abaixo das previsões, né? Com um aumento aí impulsionado por gastos dos consumidores, né? Já o PCE teve um aumento de 1,8%, com o núcleo subindo 2,1%. Isso traz um contexto, né? Essa leitura deixa um cenário positivo, surpreendendo, né, os economistas, pois a maioria esperava um cenário onde a gente tivesse uma sinalização de uma recessão americana depois da forte escalada de juros que aconteceu em 2022. Né? Lembrando que a escalada de juros de 2022 foi uma das maiores e mais rápidas da história, né? E isso poderia causar um impacto muito agressivo na economia americana. Só que com os dados referentes ao mercado de trabalho, sinalizando o mercado de trabalho americano muito robusto ainda, e com os dados de hoje em relação ao núcleo de preços do PCE e do PIB, vemos que a economia americana ainda segue aí a todo vapor, está em forte movimento. Sendo assim, já começam a falar sobre a possibilidade de não acontecer essa tão mencionada recessão, que essa é uma discussão que acontece ali desde meados do ano passado. E aí isso favorece os ativos de risco, né? Porque isso poderia causar um cenário onde, temos uma maior convicção de que não teremos aumento na taxa de juros. Então isso faz com que hoje o mercado ele tenha uma visualização positiva. Isso favorece ainda mais as criptomoedas. Então o Bitcoin continua sua jornada de alta, então antes da gente falar sobre o BTC, eu vou trazer a análise de 3 altcoins. Lembrando que eu estou trazendo análise que vocês solicitaram nos comentários dos últimos vídeos, então caso você queira análise de um ativo específico, basta você comentar nesse vídeo, perfeito? Então vamos lá, vamos começar por AVAX. A VAX já tinha uma análise construída nela aqui, marcada com 2 linhas vermelhas, os níveis de resistência, e 3 níveis marcados como suporte, marcado em amarelo. Então o preço bateu na resistência, voltou no suporte, agora está entre, né, o nível de suporte e o nível de resistência, está no meio do caminho. Então a VAX, né, ela tende agora a tentar o rompimento dessa resistência. Qual que é a realidade, pessoal? A gente tem um movimento forte do Bitcoin, está caminhando muito próximo, um pouco mais de 10% da sua máxima, e a dominância do Bitcoin tende a continuar subindo. Então as moedas tendem a ficar numa posição ainda um pouco mais lateral, as altcoins. Algumas podem acompanhar essa movimentação do BTC, só que quando o Bitcoin dá uma lateralizada e a dominância voltar a corrigir, esse vai ser o momento que as altcoins vão ter um movimento explosivo. Então, a VAX, eu só espero por movimentações fortes dela, caso ela consiga romper essas 2 linhas vermelhas. Enquanto ela não conseguir fazer esse rompimento, ainda podemos ver correções até os níveis de suportes. Então, segue aí os níveis interessantes para você pensar em compras fracionadas em AVAX. Vamos a uma análise de TIA, onde também temos aqui, que é a Celestia, né? Que também temos uma análise construída. Ela ainda não conseguiu fazer o rompimento do nível de resistência, que é os $17,48, desde a última vez que analisamos.
Então, ela ainda tem possibilidade de buscar os níveis de suporte. Ó, veja só que ela buscou 2 dos 3 níveis. Né? Então, enquanto ela não romper essa região, marcada em vermelho no gráfico, ela tende a continuar corrigindo, já que ela subiu devido a um hype, né, o seu lançamento na corretora Binance e tudo mais. Então, ela pode vir buscar esses $15,09, que é seu principal suporte, para só depois conseguir romper ali o nível dos $20. Então, ela pode dar uma oportunidade para quem quer se posicionar nesse ativo. E para finalizar a análise de altcoins solicitadas, vamos falar sobre IMX. IMX que se aproxima também da sua máxima histórica, bastante esticada graficamente, está numa região de resistência, que eu sinalizei para vocês com as linhas rosas, e enquanto ela não romper esse nível, eu também acho estratégico ficar de fora e aguardar por correções. Lembrando que correções podem não acontecer nesse momento, mas como o preço está no meio do caminho entre o nível de suporte e o nível de resistência, é mais estratégico você aguardar, mesmo que você corra o risco de ficar de fora. Então, quer dizer, enquanto ela não romper esse nível, eu aguardaria por compras fracionadas próximo a esses níveis destacado em amarelo no gráfico. Então, vamos falar sobre o Bitcoin aqui agora. O Bitcoin que se aproxima dos $62 mil. Lembrando, né, que esse nível eu marquei devido às regiões de demanda lá no TRDR, onde tem interesse vendedor. Então, o preço bastante esticado no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas também. Então, o que acontece? Aqui, a gente sabe que não tem volume, que o preço tende a continuar subindo. Na minha visão, é bem provável que a gente veja o Bitcoin continuando o seu movimento de alta rumo à sua máxima, são ali 12%. Isso, um teste na sua máxima histórica pode acontecer a qualquer momento. E a oportunidade agora para quem quer se posicionar no Bitcoin é em correções rápidas, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, com o preço retestando os suportes, né, das médias rápidas. Então, basicamente, você pode colocar uma média rápida aí no seu gráfico, 9 e 21 períodos são as que eu utilizo, e você aguarda o preço testar essas médias, como aconteceu ontem. O Bitcoin testou ontem a média de 9 e voltou a subir no gráfico intradiário. Então, é essa oportunidade que você tem de se posicionar no Bitcoin. E deixa, né, caixa para você se posicionar em uma retração maior, porque em algum momento, mesmo que ele vá na sua máxima histórica primeiro, ele vai fazer uma retração maior. Então, o que você faz? Para não ficar de fora da alta, compra um pouquinho na média de 9 no 4 horas, compra um pouquinho na média de 21, aí o preço continua subindo. E aí você vai realizando saída parcial também. E aí, quando o preço perder a média de 21 períodos, aí nós temos uma sinalização de uma correção mais forte, que poderia levar o Bitcoin até de volta à média de 21 no diário. E aí você tem uma melhor oportunidade, né, de se posicionar com uma parte maior do seu capital. Então agora, infelizmente, esse é um melhor cenário para quem já está posicionado. Para quem está de fora, tem que aguardar aí e esperar para se posicionar com um contexto mais estratégico, né? E se você não quer ficar totalmente de fora, pega essa dica aí das médias rápidas para você conseguir fazer suas posições. Lembrando que o ideal é que você faça isso com uma parte bem pequena do capital, deixando caixa para uma correção mais acentuada. Já a Ethereum continua sua trajetória de alta rumo ao alvo dos $3.500, que eu compartilhei com vocês há alguns dias. E Ethereum também tende a acompanhar essa movimentação do Bitcoin, né? Observe que a Ethereum está subindo menos que o BTC, justamente um reflexo da dominância, com a dominância subindo, né? Então, eu aplicaria a mesma técnica para Ethereum, procuraria por compras fracionadas nas médias rápidas. Lembrando que a Ethereum aí agora tem um contexto, né, que ela tende a se consolidar de vez acima dos $3.000 e ela tem potencial aí em breve para ir na sua máxima. E nós estamos falando que o Bitcoin para ir na sua máxima são 12%, já a Ethereum já são 44%, né? Então a Ethereum tem nesse momento uma assimetria maior para quem está de fora do mercado e quer se posicionar. Porque, obviamente, com o Bitcoin atingindo a sua máxima, é claro que a Ethereum vai em algum momento também, né? Então, você tem uma melhor oportunidade em Ethereum de lucro até a máxima histórica quando comparado com o Bitcoin, perfeito? Então, fiquem ligados aí nessas possibilidades. Lembrando que hoje faria uma live às 20 horas aqui no canal para compartilhar com vocês novas regiões para que vocês consigam se posicionar na lista 100K. Eu compartilhei algumas semanas atrás, já tem, na verdade, 1 mês e meio. Todas essas moedas já subiram aí pelo menos mais de 15%, e agora elas estão distantes das regiões que deram oportunidade de compra lá atrás. Então eu vou fazer uma nova análise, trazendo novos pontos para quem não conseguiu se posicionar,
para que consiga entender quais são as regiões estratégicas para vocês consigam se posicionar nesses ativos que ainda tem, mesmo com a valorização que já aconteceu, ainda tem um alto potencial de lucro, perfeito? Então não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vejo vocês na live hoje às 20 horas.